Olá a todos! Então hoje a gente vai iniciar aqui um guia, introdutório sobre o WordPress e como ele funciona. Essa aqui é uma aula extra, da disciplina de Comunicação e Marketing Digital da professora Letícia. E o objetivo dessa aula de hoje é compreender o que é a plataforma, quais são as suas vantagens, os tipos de sites que podem ser criados e também os aspectos de instalação, funcionamento e a personalização, Basicamente, o WordPress ele trata-se de uma ferramenta no campo de comunicação digital e do marketing institucional, que muitas empresas, e pelo menos a maioria das empresas, utilizam o WordPress ao invés de, por exemplo, o Wix. Então, seguindo aqui, então, para dar um resumo, o WordPress ele é um sistema livre, então ele é aberto para a questão de gestão de conteúdo, a sigla normalmente que eles utilizam é a CMS, então, que é utilizado para criação e administração de sites. Ali eu coloquei que ele é baseado em PHP e MySQL, que é uma linguagem de programação. Então, no caso, se você preferir trabalhar com código, você também consegue, além de modelos e templates. Então, em termos práticos, a gente consegue entender que é um ambiente que permite organizar, publicar e gerenciar também os conteúdos na internet de maneira simplificada. Então, aqui temos os tipos de sites que você pode criar. No caso, o WordPress ele possibilita a criação de diferentes tipos de sites. Então, entre eles, a gente tem páginas eletrônicas institucionais, blogs, landing pages e lojas virtuais por meio de comércio eletrônico. Então, normalmente, todas essas elas podem ser muito facilmente criadas. Então, essa diversidade de aplicações evidencia que a plataforma ela é tão utilizada em diferentes setores, desde projetos acadêmicos até grandes corporações. Bom, seguindo, a gente tem a questão do porquê que o WordPress é tão popular. Entre as principais vantagens do WordPress, a gente tem 3 aspectos. No caso, que ele não exige conhecimento aprofundado em programação. O segundo, que ele é simples e fácil de compreensão para iniciantes. E por fim, que é a plataforma mais utilizada no mundo, representando aproximadamente 43% de todos os sites que funcionam atualmente. Então, isso demonstra a sua relevância e também confiabilidade. Existem duas formas principais de utilização do WordPress, que é o WordPress.org e o WordPress.com. No WordPress.org, ele é necessário contratar um domínio e um serviço de hospedagem, no caso que vai fazer a instalação no computador ou no servidor. Então, essa versão ela é recomendada, pois, no caso, permite maior controle e também familiaridade com a ferramenta. Já o WordPress.com ele é uma ferramenta de serviço pago, então ele inclui domínio e hospedagem, e além de planos gratuitos limitados. Então essa opção ela é mais restrita em termos de personalização, especialmente quanto ao uso de plugins nesse caso. Mas no caso, em termos de acessibilidade mesmo, o melhor seria o .org, que ele é gratuito, que é o que a gente vai utilizar. Então no WordPress, a questão do aspecto visual do site ele é definido pelos temas. Então com os temas você consegue personalizar cada elemento, cada palavra, cada imagem dentro do seu site. Então, no caso, modo de layout, cores, tipografia e também toda essa questão de estrutura de navegação. Tem os gratuitos e tem os pagos. E também que, no caso, os pagos eles têm essa questão dos recursos mais avançados. Então, a escolha ela é adequada de um tema que, no caso, você consegue alinhar a estética do site com a identidade de instituição ou do projeto. Então, vai depender muito do que você tem em mente para o teu projeto. E os plugins são outros recursos que a plataforma disponibiliza para vocês. No caso,
Esses plugins eles funcionam como extensões que acrescentam, no caso, as funcionalidades dentro do site. Então, tem plugins para construtores de páginas, como o próprio Elementor, que ele é um plugin que pelo menos 90% das empresas utilizam para parte de criação de estrutura de página, tanto para comércio eletrônico, e-commerce, otimização de mecanismos de busca, formulário de contato, toda essa questão de segurança, backup e outras finalidades também ele serve. Então os plugins eles ampliam essa possibilidade do WordPress, né, sem a necessidade de programação avançada, que seriam com os códigos em si. Então, dentro do painel administrativo, eu já vou entrar para mostrar para vocês, depois da explicação aqui, ele está centrado, então, por esse painel administrativo, a questão do funcionamento do WordPress. Então, nesse ambiente a gente consegue gerenciar posts, parte de mídias, páginas, comentários, que mais? Usuários também e principalmente as configurações, né? Então esse painel ele é como se fosse o núcleo da plataforma. Então, no caso, permite ao hoster, né, que é o administrador, ter esse controle integral sobre conteúdo e também as funcionalidades do site. Eu vou entrar aqui rapidinho para mostrar para vocês como é dentro da plataforma, depois de tudo isso que a gente acabou comentando. Então, quando você acessa teu WordPress, né, após você criar teu login, por exemplo, a gente cai nesse painel. Então, o painel aqui é onde você consegue controlar a questão do teu site na visão geral, né? A gente normalmente não vai utilizar esse, tá? O que a gente vai mais utilizar, de maneira bem rápida e prática, por exemplo, se fosse para blog, o que a gente mais utilizaria seria a questão dos posts, o menuzinho de posts, onde a gente conseguiria criar e adicionar categoria para esses posts, tags, enfim. Aqui a gente controlaria a questão do artigo em si, do texto do artigo. As páginas seriam, por exemplo, né, menu, home, sobre, contato, essas seriam as nossas páginas. Temos também aqui a parte de edição rápida, então isso na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhe. A gente vai acabar criando uma página exemplo, né, uma landing page de exemplo. Aparências, muito importante, porque dentro do WordPress, dependendo do tema que você escolhe, ele vai seguir com a estrutura escolhida para o resto do seu site. Então, se você escolher uma estrutura para blog, ele vai seguir essa estrutura para blog. Se você escolher uma estrutura para landing page, então vai ser essa estrutura que ele vai usar para o resto do teu site, independente do que você for mudar ou não. Então, essa parte é bem importante, no caso, a gente decidir já antes. Isso na próxima aula a gente também vai ver. Questão de plugins, extremamente importante. No caso, aqui a gente consegue encontrar plugins de formulários, de criação de sites, parte de estrutura, enfim, do site. Até para o Google Ads é muito importante a gente ter instalado um plugin que é para rastreamento, né, das conversões, para colocar dentro do site. Então, tem várias coisas aqui que são bem importantes antes de criar o nosso site, né? Mas de maneira rápida e resumida, seria isso de forma eficiente, no caso, para usar o WordPress. Então, o que a gente mais utilizaria seria a questão dos posts, páginas, aparências e plugins. Então, dentro de aparências tem os menus também, que são muito importantes, que na hora que a gente for organizar toda essa estrutura de home, sobre, contato, enfim, quaisquer outros menus que você queira colocar, vai ser dentro desse menuzinho aqui. Então, gente, de maneira bem breve, foi essa demonstração do WordPress como plataforma. Então, seguindo aqui para nossa apresentação, eu coloquei aqui coloquei um passo a passo aqui bem tranquilo para essa questão de como criar o seu primeiro site, né? Que seria a escolha do caminho. Então, é importante a gente compreender essa diferença entre itens e templates. Os itens, eles também dizem respeito a elementos visuais ou estéticos que estão compondo o site, né?
E os templates, eles são as estruturas de páginas prontas, né? No caso, pré-modeladas. Então, elas podem ser aplicadas assim diretamente dentro de um tema, né? Então essa diferença entre as duas auxilia no processo de personalização e também na organização do projeto digital, né? Então há dois métodos principais, né, que a gente pode utilizar para a criação no WordPress. Então, de maneira rápida e resumida sobre essa aula de hoje, o primeiro ele é a utilização de templates prontos, né, que possibilitam essa importação de modelos completos de páginas. Então você consegue editar rápido todos os conteúdos e pacotes como landing pages, né? E o segundo método é a criação de um site do zero. Então que envolve instalar um tema base e utilizar os construtores de páginas, como eu comentei, a questão do Elementor, para construir essa identidade visual de uma forma assim, mais personalizada. Então, galera, para fechar aqui, então esse método ele é ideal para projetos que realmente demandam maior exclusividade, estética e adequação também à identidade, né, institucional. Resumindo, foi isso. A aula de hoje foi uma aula extra aí sobre o WordPress. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver mais a fundo como que funciona a parte de criação realmente de uma página, enfim, personalizar toda essa estrutura, como comentado. Então é isso, gente. Deixa o meu abraço aqui. Tchau, tchau. Até uma próxima.